E aí, meu povo, lindos e lindas, como que vocês estão hoje? Nosso tema desse vídeo é perguntas. Por que fazer perguntas? Porque a palavra mesmo diz que o sábio ele escuta mais do que fala, certo? Então, fazer perguntas vai te fazer aprender a transferir pressão. Para que serve isso? A transferência de pressão. Você vai usar isso para você entender como que você vai agir nas situações. Transferir pressão é se alguém te pergunta assim, como começar um diálogo, né? Pergunta, oi, tudo bem? Tudo. Como que você tá? Tô bem. Esse tô bem é uma mentira do seu cérebro. Às vezes você não tá tão bem assim. Mas o código da mentira do seu cérebro é o quê? Economia de energia. Seu cérebro ele quer por tudo te manter vivo. Quanto mais energia ele puder poupar sua, seja respondendo uma pergunta ou seja com qualquer outra coisa, ele vai fazer. Então tenha isso na sua cabeça. Ele quer evitar treta, evitar de se explicar, evitar qualquer coisa. Seu cérebro ele só quer te proteger. Ele fica naquela, nossa, mas você é um coitadinho, você tem que poupar energia. Então, para com isso, né? Por exemplo, olha a diferença de eu te perguntar assim, você é feliz? Você vai me responder sim ou não. É uma pergunta fechada. Ou seja, são respostas que só cabem o sim ou não. Agora, se eu te perguntar assim, o que te faz feliz? Aí você vai ser obrigada a me responder de uma forma mais específica, não de uma forma genérica. Então, nessa pergunta, o que te faz feliz? Eu pressiono o seu cérebro para ele pensar numa resposta. Né? Você não pode me responder aleatoriamente o que te faz feliz. Você vai ter um tempo ali para você raciocinar e ver o que realmente te faz feliz, quais são os momentos bons que você vive que te dão essa felicidade, né? Então, isso é fazer pressão. Por que fazer mais perguntas do que afirmações? Porque assim você transfere a pressão para outras pessoas. Não vive sob pressão. Entende? Por isso que a chave 5 da pergunta, ela é uma chave que vai te levar para outro nível. Você não vai ser a pessoa pressionada do mundo. Você vai ser a pessoa que transfere essa pressão. Você vai pegar aquela energia da pessoa, da pergunta que a pessoa te fez, você vai transformar e fazer outra pergunta. Só que muita gente acha que assim, a sabedoria é responder uma pergunta com outra pergunta. Mas não é bem assim que funciona. Existe um método para fazer isso. Porque até mesmo em várias discussões eu me pego fazendo isso, né? Que eu vou falar para vocês agora. Eu falo uma coisa e a pessoa pergunta exatamente a mesma coisa que eu falei, só que de outro jeito diferente. E tipo assim, na minha cabeça aquilo ali já tá resolvido, ela já tem a resposta. E fica naquele embate simplesmente pela falta de clareza. Entenda, você não pode responder uma pergunta com outra pergunta de forma aleatória. Você tem que trazer uma resposta para a pergunta da pessoa, transformando a sua resposta em uma pergunta. Não é só pegar, por exemplo, se eu te perguntar quanto que você ganha, aí você tem a opção de me responder quanto que você ganha realmente e tem a opção de responder assim, mas qual que é a sua intenção em saber quanto que eu ganho? Tipo, você não me respondeu quanto você ganha, mas você não deixou de me dar uma informação. Ou seja, para essa pessoa é importante dividir esse tipo de informações com pessoas específicas que tenham alguma intenção que segura, vamos dizer assim, entende? Não é do nada. Você também não vai ficar abrindo sua vida para qualquer pessoa, né? Então você poderia ter falado isso. Não, não vou te falar, eu não fico abrindo minha vida para qualquer pessoa. Mas essa de descobrir qual é a intenção da pessoa já vai te dar mais informações sobre essa relação que você tem com ela, né? Deixa eu arrumar aqui essa luz. Então, identifica algum bloqueio que te impede de fazer perguntas. Eu já vou te deixar aqui algumas informações, que a maioria das pessoas que bloqueiam a gente são os nossos pais, os nossos professores, os nossos pastores ou padres e as pessoas que têm maior autoridade na nossa vida. Ou seja, são geralmente aquelas pessoas que a gente tem um respeito assim, sabe? Essas pessoas elas não fazem porque querem, tá? Já fica bem tranquilo, tranquiliza sua mente com isso daí. Eles não sabem que eles estão fazendo isso. Mas eu tô te falando isso pra você identificar algum bloqueio que te impede de fazer perguntas. Às vezes a gente pensa assim, ó, eu poderia ter perguntado isso naquela discussão ou naquela hora assim, assado. Mas só de você pensar em perguntar alguma coisa, você já fica todo nervoso, já fica tremendo. Às vezes você não consegue mesmo sair ali da sua bolha, né? De só responder. Oi, tudo bem? Tudo. Você foi trabalhar? Fui. Tá fazendo o quê? Nada. Aquelas famosas conversas automáticas, né? Então, veja dentro de você, pergunte ao seu eu interior. Aconteceu alguma coisa que nós não conseguimos perguntar nada pra ninguém? É assim, as pessoas no início vão achar que você é doida. As pessoas no início vão achar que você
enlouqueceu, mas tá tudo bem. Isso aí é você trabalhando para ser uma pessoa melhor, chegar num patamar diferente na sua vida. Escolha uma pessoa para você treinar todos os dias e fazer pergunta. Por exemplo, o exemplo da felicidade. Se eu te perguntar, você é feliz? Você vai me responder sim ou não. Mas se eu te perguntar o que te faz feliz, você vai ter que me dar um motivo. Vamos supor que você fala assim, ah, é minha família que me faz feliz. Aí eu vou te perguntar outra coisa, com base na resposta que você me deu. E se a sua família acabar, você vai ser infeliz? Aí já é uma pergunta de sim ou não. E aí, ó, o truque das perguntas é isso. Você, com base na resposta, você vai formular outra pergunta. Com base na resposta da outra, você formular outra. Ah, Dalila, mas pra que isso? Pra você aprender, pra você treinar, você tem que entender que fazer perguntas é como se fosse um esporte. Exige treinamento pra você ficar realmente bom nisso. Pra você não ser aquela pessoa tão rasa, né? Aquela pessoa assim que, quando você é bom de fazer perguntas, você vai ser uma pessoa que você consegue ter um repertório. Por quê? Porque as respostas das pessoas constroem coisas dentro de você também. E isso vai te levar, por exemplo, uma pessoa uma hora te fala uma coisa que você não sabia, aquilo fica na sua cabeça, até você pesquisar, aprender, viver aquilo também, né? Tô falando assim de coisas que edificam, tá? Então você tem que entender que uma pessoa que ela faz perguntas, ela é mais sábia. Por quê? Porque ela demonstra um interesse no outro e outra coisa, ela escuta mais do que ela fala. Porque uma pessoa que ela responde, ela fala mais do que ela escuta. Então, escolha uma pessoa para você treinar todos os dias, fazer perguntas, mas você tem que ter a noção de que a capacidade de extrair, sondar e revelar as intenções vem através das perguntas. Por exemplo, se você está conversando com a pessoa e você começa a fazer perguntas para ela, você pode conseguir descobrir quais são as intenções dela, né? Fazendo perguntas. Às vezes, a gente fica até meio assim de... Quando a gente descobre a intenção da pessoa, de continuar convivendo com ela, né? Mas é isso que a gente tem que fazer. Para que haja um filtro aí. Você não pode ficar vivendo no modo aleatório. Daqui a pouco você vê que aquela pessoa te levou para um buraco mais fundo do que ela tá. E não é assim, ah, eu não posso me aproximar de pessoas que estão assim, assim, assado. Não, você tem que saber quais são as intenções para que você não seja vítima, né? Você esteja no governo da sua vida. Não seja vítima do que tá rolando. Deixe de cantar aquela música, deixa a vida me levar. Não, você vai para onde você determinou que você vai. Então, seja um planejador na sua vida. Aqui tem mais. Estude três pessoas que você considera mais inteligentes na atualidade e veja o que elas têm em comum. Por exemplo, não sei se tem algum pastor de referência, se tem alguma pessoa que é um coach, é um mentor, que você gosta dessa pessoa, acha que ela assim, caramba, que ela é muito inteligente. Se tem uma pessoa que você fez um curso dela, sei lá, você vai escolher 3 pessoas. E aí, dessas 3 pessoas, você vai pensar assim, o que esses 3 aqui têm em comum? O que eles fazem? Aí você vai anotar. Ah, eles todo dia acordam cedo. Ah, todos eles fazem atividade física. Ah, todos eles comem comida saudável. Ah, todos eles têm que ser tudo que são em comum. Por exemplo, se um é vegetariano e o outro não é, não vai. É só um exemplo, tá? E aí você vai anotar quais são os resultados deles. Aí os resultados você anota individualmente. Esse fulano aqui, ele tem tal empresa, é um empresário de sucesso, a família dele e tal. Você vai anotar umas coisas que você admira ali, né? Que são resultados para cada um deles. E você vai ver se faz sentido você seguir algum desses hábitos. Mas para que você vai fazer esse exercício? Isso é como se você estivesse perguntando para a pessoa, entende? Tipo, essas coisas que ela tem em comum uns com os outros. Para você descobrir aquilo, você vai ter que observar, mas é como se você estivesse fazendo pergunta. Se você estivesse frente a frente com essa pessoa, você ia perguntar algumas coisas e ia descobrir de cada uma delas, entende? É um exercício como se ele fosse assim, implícito, para que você treine a sua observação no momento em que você pergunta. Compartilhe o que você está aprendendo com alguém. Do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui, você não precisa fazer um vídeo, você pode escrever, faz alguma coisa. Você compartilhar, vai fazer isso fixar dentro da sua cabeça. Então não pensa assim, a Dalila é boazinha, ela tá fazendo treinamento, ela tá compartilhando com a gente de graça. Não é isso, é porque eu quero extrair o máximo desse treinamento da minha cabeça e ficar realmente boa no que eu tô aprendendo. Então isso pra mim faz todo sentido. A partir do momento que eu descobri que eu multiplicando esse conhecimento, eu faria isso de uma maneira mais efetiva, assim, que seria melhor pra mim. Claro que você também tá na vantagem. Mas isso foi muito mais vantajoso pra mim, vocês entendem? Então faça pra você também, porque o maior beneficiado vai ser você. Então tá. Entenda que o seu cérebro já tem todas as respostas de todas as perguntas. Então você tem que treinar e saber uma coisa importantíssima. Existem 3 pessoas principais que você sempre vai fazer pergunta. Na verdade só existe 3. Então a primeira é você mesmo, a segunda é Deus e a terceira
é qualquer pessoa, são os outros. Então, primeiro você faz as perguntas pra você. Vou te dar um exemplo bem aqui do tipo de pergunta que você faz pra você. Quando você vai fazer alguma coisa, você vai se perguntar: qual o retorno que eu tenho fazendo isso? O que um sábio faria no meu lugar? Porque quando você vai tomar alguma atitude, alguma decisão, você já sabe se ela é boa ou não, se você está sendo tolo ou não, se você vai se ferrar ou não. Então você consegue responder isso, seu cérebro já responde pra você. Se nenhuma dessas duas resolver, você vai perguntar: o que Jesus faria no meu lugar? Eu mesmo, antes de começar tudo isso, eu sempre me fiz essa pergunta: cara, o que Jesus faria no meu lugar? Isso já me evitou de entrar em muita cilada, fazer coisas que eu me arrependeria depois. Não só com relação à minha própria vida, mas também com a vida de outras pessoas, sabe? Quando você tá envolvido em algum projeto, alguma coisa assim, é bom você exercer essa sabedoria. O hábito de fazer perguntas vai te levar para outro nível, efetivamente. Aí, outro tipo de pergunta que você pode fazer pra você mesma é: por que eu moro nessa casa? Por que eu casei com essa pessoa? Por que eu tenho essa cama? Por que eu moro nesse bairro? Você vai se responder, você vai descobrir tanta coisa sobre você. Às vezes você vai descobrir altos bloqueios aí dentro, bloqueio de escassez, bloqueio de medo. Então é importante você fazer perguntas, porque é só você que vai poder te levar para esse próximo nível. Tá? Então, as 3 perguntas importantes é para você, para Deus e para o próximo. A sabedoria, ela mora na pergunta. As pessoas pensam assim: o que move o mundo são as respostas, mas na verdade são as perguntas. Por quê? Porque você perguntando, você extrai, você respondendo, você não faz nada, entende? Você respondendo, você só faz alguma coisa se você responder alguma coisa para uma pessoa que não sabia daquilo. O que hoje em dia é muito, muito difícil, né? Devido à facilidade que tem da informação. Então, eu vou te ensinar a fórmula da pergunta poderosa. Agora você presta atenção. A pergunta mais top é a primeira, não interessa como que ela é. Mesmo que seja você feliz, a pessoa vai te responder sim ou não. A primeira, a pergunta melhor que tem é aquela que começa o diálogo, entende? Não fique